Para treinar o Krav Maga, você tem que ser psicopata. Eu tô recebendo esse tipo de mensagem. Será que precisa? Vamos ver. E aí pessoal, tudo bem? Isso é inusitado. Quanto mais eu falo sobre o Krav Maga, mais aparecem pessoas para poder tirarem as suas dúvidas. E algumas delas são bem incisivas nos comentários. Esse foi um desses. A pessoa fez um comentário bastante lúcido, né? Na verdade, ela estava discutindo sobre uma temática interessante do Krav Maga, porque o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal, como a gente já disse, então ele não visa um combate de trocação. A objetividade do Krav Maga está pautada em golpes traumáticos em pontos sensíveis, resolver o problema ali rapidamente. Mas talvez o que se perca é o conceito de agressão, o conceito de situação real de rua, aquela agressão de rua e não simplesmente alguém que vem discutir com você e vai levantar a mão e dar aquele soco circular lento que você consegue defender de uma forma bem tranquila se for um praticante de arte marcial. Mas, na situação em que alguém se aproxima, fica numa curta distância e não te atacou ainda, e você não sabe se vai revidar, ou se vai atacar primeiro, ou se espera para se defender, e de repente essa pessoa tem algo no bolso, tira e num movimento muito veloz, impossível de se defender, causa uma perfuração no seu abdômen e leva você pro fim. É esse tipo de agressão que a gente está conversando. Mas por que falar que quem pratica Krav Maga é psicopata? Por causa do resultado das técnicas. E isso é um assunto muito sério. O Krav Maga ele foi criado originalmente para poder defender uma raça de pessoas, uma etnia, das maiores crueldades que podem ser imaginadas. Mas a pergunta não é uma pergunta idiota, é uma pergunta muito pertinente. Sabe por quê? Hoje a gente vive numa situação de conforto, numa situação de sociedade estruturada que de fato retirou da maioria das pessoas essa inclinação para o mal, para a crueldade. Hoje, se a maioria das pessoas observarem alguém maltratando outra pessoa nas ruas, isso vai causar uma comoção e uma reação. Ninguém vai admitir que, por exemplo, um homem pratique violência com uma mulher na rua sendo observado por várias pessoas. A gente sabe o que acontece quando isso ocorre, não é? Ou um mais forte espancando um mais fraco nas ruas. Todo mundo vai interferir, todo mundo vai interferir. E a gente tem forças policiais, temos as polícias, temos também agentes de segurança de todas as esferas, e isso também mudou essa percepção de crueldade, de sobrevivência. Só que esses agentes de segurança e essas pessoas de bem que interferem em situações assim, elas não estão em todos os locais, em todos os momentos. Elas não são onipresentes. Então, a violência urbana, a violência, a agressão, situação real de rua, ela ocorre quando ninguém está olhando. E o que eu vou dizer aqui, vocês vão ter que se preparar. Preparem as bochechas para elas não ficarem rosadas, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. Vamos lá? Primeiro, quando a gente fala de defesa pessoal, nós estamos falando, no caso do específico do Krav Maga, de agressões, onde essas agressões vão levar a cabo a sua vida, a sua integridade física, a sua força vital. Quer que fale de uma forma bem simples? Nós treinamos Krav Maga para defender a nossa vida contra agressões que vão nos matar. Ok? Não quer dizer que precisa necessariamente uma pessoa verbalizar isso. Estou indo aí matar você. Não é isso. Mas, a partir do momento que você se encontra num local sem ninguém, sozinho, e vai ser vítima de algo que pode levar você à morte, você vai utilizar técnicas como último recurso, e as técnicas não são para cessar a agressão, simplesmente. Elas são para neutralizar o agressor. Neutralizar o agressor não significa imobilizá-lo. Neutralizar o agressor significa eliminá-lo. Essa é a premissa do Krav Maga. Então, o que precisa ficar entendido com a colocação que foi feita é que alguns comentários estão no sentido de dizer que, mesmo treinando, as pessoas não estão preparadas para tamanha crueldade, se referindo às técnicas do Krav Maga. Olha, o padrão de treinamento do Krav Maga é de repetição, automatização dos gestos ou automatização gestual e reação automática. É preciso separar a técnica do sistema de treinamento. O sistema de treinamento voltado para a área militar, ele visa, de fato, retirar a interpretação, a cognição de certos movimentos. Você não vai pensar para executar,
Você vai executar sem pensar, de forma automática. Agora, de fato, as técnicas vão causar traumas. Traumas duplos. Trauma em quem te agrediu. Num primeiro momento, a situação será absolutamente resolvida. E pode ser que você tenha, sim, dependendo da sua natureza, traumas posteriores. Mas isso é natural do ser humano. Vocês já ouviram falar sobre o estresse pós-traumático enfrentado pelos militares nos Estados Unidos? Lá existe um grande número de militares que enfrentam esse tipo de trauma quando retornam das suas missões em guerra. Isso ocorre com qualquer soldado. Quer alguém mais preparado do que um soldado que está em campo, em guerra? Se essas pessoas são vítimas disso, por que nós não seríamos? Seremos. Mas o que precisa ser observado é o peso entre ser alguém vivo com um estresse pós-traumático que pode ser tratado sem problema nenhum e ser alguém morto, porque não soube o que fazer numa agressão de rua, onde alguém violento agrediu. Então, basicamente o raciocínio é esse. Você vai conseguir desempenhar a técnica, executar a técnica de Krav Maga para um arrancamento de olho, uma quebra de garganta ou de traqueia, uma perfuração com uma chave de fenda, uma tesoura, um copo? Você vai conseguir. Você vai treinar isso de formas repetitivas, vai automatizar o seu gesto e vai executar a técnica sem problema nenhum, no momento certo, na forma correta e para defender a sua vida, pura e simplesmente. Por quê? Se tiver uma discussão de trânsito, alguém vier para cima de você e você executar uma técnica por causa de um tapa ou por causa de um dedo em riste, aí você passa a ser o agressor. Você vai responder por isso criminalmente, entende? A maioria dos homens não entende que as mulheres vivem num cenário de violência. Como eu posso dizer isso sem polêmica? Hoje em dia tudo vira polêmica. Mas as mulheres vivem num cenário de potencial agressão o tempo inteiro. Isso é verdade. Só quem é mulher vai entender isso, porque elas estão submetidas a situações em que os homens não estão, mesmo porque biologicamente elas são fracas. Mulheres são fracas. As bochechas vão ficar rosadas agora, né? Mas são mais fracas. Em termos de massa muscular, densidade óssea, tamanho, explosão, fibras musculares, elas são mais fracas. Então elas estão submetidas numa sociedade a conviver com seres do sexo oposto que são mais fortes e que, se não tiverem controle emocional, alguns deles podem ser bem cruéis. Então é necessário que se entenda que o Krav Maga vai dar a essas mulheres a possibilidade de parar uma agressão, neutralizar o agressor e voltar viva para casa. Tem situações com mulheres que, se você perguntar, ela vai dizer assim: eu prefiro a morte a isso. Isso é comum, a gente sempre escuta isso. As mulheres que treinam conosco lá na minha escola, né, onde eu sou aluno, o Krav Maga, você verifica ali, você percebe, é notório a autoconfiança voltando, o domínio, a autoestima, a forma que elas passam a se portar depois que se evoluem no Krav Maga. É como se você devolvesse a essas mulheres a possibilidade, aliás, não é nem como se devolvesse, é como se você entregasse a essas mulheres a possibilidade de viver de igual para igual, numa sociedade, de poder transitar. Porque não são apenas as técnicas, mas as orientações e os conhecimentos que vão ser transmitidos a essas mulheres para que elas possam entender e interpretar onde podem ir, como podem ir, de que maneira se portar, qual é a segurança em estar em determinado local, determinada hora e como evitar comportamentos de risco. Agora, mesmo os homens, para executar as técnicas, vão precisar, depois de executadas, talvez de algum tipo de tratamento ou terapia psicológica. Você não precisa ser um psicopata para praticar o Krav Maga, para executar as técnicas do Krav Maga. De fato, nós, numa sociedade como a nossa, que a gente vive dentro de padrões de relacionamentos sociais, de relacionamentos, doação, de permissibilidade, de tolerância, não é muito adequado dizer que estamos preparados para executar técnicas de arrancamento de olho, esmagamento de traqueia, quebramento de ossos, torções de pescoço. Dizer isso seria ir de encontro ao princípio de solidariedade e harmonia que a gente prega na nossa sociedade. Agora, se você for vítima de uma agressão e precisar utilizar qualquer uma dessas técnicas, seria interessante que você soubesse
né, de forma automática, executá-las para depois ver quais foram os danos gerados no seu psicológico e tratar. Não quer dizer que quem treina Krav Maga vira um ser humano frio, calculista, cruel, mau, ruim. Não tem nada a ver. Você simplesmente vai se tornar uma pessoa mais forte, saber o que tem que fazer numa situação extrema de agressão e vai ter que viver com isso. Vai viver com isso. Porque é isso ou é nada. Ou você vive com isso, se precisar utilizar, ou você simplesmente não vai viver. A escolha é essa. O que você escolhe? Ficou bem explicado? Então, para esses comentários, eu quero dizer o seguinte: não é fácil você machucar alguém. É horrível, não tem nobreza nenhuma em você se defender machucando alguém. Seria muito melhor que a gente pudesse se defender sem machucar ninguém. É o caso, por exemplo, de um taser, quando são armas não letais utilizadas pelas forças de segurança, aquele instrumento em que você dispara uma descarga elétrica no agressor e ele simplesmente cai. Mas até nessa situação, às vezes isso falha. E em último recurso, sempre vai sobrar suas mãos, com o que você tem no ambiente. É importante dizer também, eu vou sempre dizer isso, é um sistema de defesa, defesa, defesa. Se é defesa, houve um ataque. O Krav Maga não é um sistema de ataque. O praticante de Krav Maga, ele não vai sair atacando as pessoas. Ele vai sair, aliás, ele nem vai sair, ele vai se defender das pessoas. É só isso. Mas a partir do momento que uma agressão foi disparada contra um praticante de Krav Maga e ele entendeu que vai utilizar a técnica, aí, infelizmente ou felizmente, ele vai até o fim. Não há o que fazer. E aí, você, tendo uma técnica para se defender de agressões que podem te levar à morte, não utilizaria? Você utilizaria. É claro que sim, utilizaria, certo? Então é isso. É como você ter porte de armas de fogo. Você não pode ter um porte de armas de fogo e sair por aí andando com ela, bebendo, desafiando pessoas e impondo uma força desproporcional que você ali tem e que não deveria servir para isso. Não é verdade? Agora, tem gente que faz isso? Tem. São todas as pessoas? Não. As pessoas que fazem isso respondem por isso? Respondem. Criminalmente, inclusive. Krav Maga é a mesma coisa, né? É muito difícil que um praticante de Krav Maga saia por aí impondo algum tipo de força a alguém. Eu desconheço. Agora, não queiram que nós que praticamos Krav Maga sejamos delicados com agressões de rua que visam única e exclusivamente ceifar a nossa vida. Nós não seremos. Deu para entender? Boa semana a todos, que dá!